Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a vocês à nossa aula de número 75 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre o poema narrativo e os objetivos para a nossa aula então são reconhecer o que é um poema narrativo, o que é uma poesia narrativa, identificar os elementos da narrativa lá no texto poético, que é também uma narração, e que vocês saibam escrever um trecho a mais, uma estrofe a mais para um poema narrativo já começado, tá? Eu peço para vocês separarem o material para a aula, como a prof sempre orienta vocês em todos os nossos encontros, né? Peguem o caderno de português, põe lá o assunto da aula, deixa o lápis, a caneta, a borracha lá pertinho para vocês irem anotando durante o nosso tempo de estudos, tá bom? Então, o que é um poema narrativo? Vamos olhar as palavrinhas. Poema, lembra o quê? Poesia, prof? Isso mesmo. E narrativo, lembra o quê? Narração. Então, o que é um poema narrativo? O poema narrativo é aquele poema que é sim um poema, ele está estruturado em versos, em estrofes, ele pode ter rimas ou pode não ter, como a gente já estudou, né? Nós temos os versos brancos, que não tem rima, mas ao mesmo tempo que é uma poesia, que é um poema, ele nos conta uma história, ele narra um fato. Então isso é um poema narrativo. Ele tem as características de uma poesia, mas tem também a característica de uma narrativa, porque ele é estruturado em versos e em estrofes, tá? Nesse tipo de poema, no poema narrativo, nós temos o uso das figuras de linguagem, do sentido conotativo, do denotativo, figurado ali, né? Nós temos as rimas, a cadência, o ritmo, a sonoridade, tudo isso que um poema tem. Mas, ao mesmo tempo, ele conta uma história para nós. E agora eu trouxe para vocês um poema narrativo. Nós vamos ler esse poema narrativo, vamos buscar depois os elementos da narrativa, vamos observar os versos, as estrofes, as rimas e tudo mais, tá? Então, o poema se chama A Borboleta, tá? E ele diz assim: trazendo uma borboleta, volta Alfredo para casa. Como é linda, é toda preta, com listas douradas na asa. Tonta nas mãos de criança, batendo as asas num susto, quer fugir, porfia cansa. E treme e respira a custo. Vamos entender esse pedacinho do nosso poema. Primeiramente, vejam que ele está escrito em versos, olhem só. Cada linha é um verso, diferente do texto narrativo no qual eu encho a linha, né? Faço o parágrafo, o poema não faz isso. Segundo, né? Segunda observação, percebo já no primeiro verso e no segundo que nós temos uma história sendo narrada, contada. Trazendo uma borboleta, volta Alfredo para casa. Eu estou contando uma história, né? E tenho as rimas, borboleta e preta, né? Casa e asa, criança e cansa, susto e custo. Eu até coloquei com cores diferentes, porque aqui nós temos 1, 2, 3, 4 tipos de rima já. Aqui não deu para diferenciar bem a cor, mas se vocês aproximarem tá laranjadinho, tá? E aqui é vermelho, porque borboleta rima com preta, né? E susto rima com custo. São rimas diferentes, tá? Então, percebam que nós temos características de poema, versos, rimas, né? E nós temos característica de narrativa. Está sendo contada uma história, que o Alfredo voltou para casa trazendo uma borboleta nas mãos. Descreve a borboleta, como é que ela está se comportando, né? Que ela está tonta lá na mão da criança, está batendo as asas, assustada, quer fugir, mas não consegue, ok? Vamos continuar a história? Contente, o menino grita: é a primeira que apanho, mamãe, vê como é bonita.
Que cores e que tamanho! Como voava no mato! Vou sem demora pregá-la por baixo do meu retrato numa parede da sala. E continua contando a história. Vejam que temos um fato diferente agora na nossa narrativa. Até engasguei, né? Na nossa narrativa. O menino conversa com a mãe. Olhem só as aspas aqui, né? Sinalizando que fala do menino com a mãe. Ele conta para a mãe o que ele vai fazer com a borboleta. Diz que vai pregá-la, né? Vai colocá-la lá com o alfinetinho, debaixo do retrato dele, debaixo da foto dele, lá na parede da sala. E nós temos as rimas novamente, ó, grita e bonita, apanho e tamanho, mato e retrato, pregá-la e sala, né? Rimas. Novamente escrita em versos, e percebam agora, né, que a fala do menino vem destacada com o uso das aspas. Será que ele vai pregar ela lá embaixo do retrato dele? O que vocês acham? Vamos ver? Como é que a história acaba? Mas a mamãe, com carinho, lhe diz: que mal te fazia, meu filho, esse animalzinho que livre e alegre vivia? Solta essa pobre coitada, larga-lhe as asas, Alfredo. Vê como ela treme assustada, vê como treme de medo. Percebam novamente, né, no decorrer do nosso poema narrativo, as características tanto da poesia quanto da narração. Nós temos novamente versos, novamente as rimas e novamente fatos novos acontecendo na nossa história. O que a mãe faz aqui? Aconselha o Alfredo a fazer o quê? Soltar a borboleta. Será que ele solta? Vamos ver? Para sem pena espetá-la numa parede, menino, é necessário matá-la. Queres ser um assassino? Olha o argumento que a mãe usou para convencer o menino, para tentar convencer, né? Pensa, Alfredo. E de repente solta a borboleta. E ela abre as asas livremente e foge pela janela. Então ele não pregou ela lá embaixo do retrato, soltou, né? Vejam que a mãe usou argumentos muito fortes. Ela chamou o Alfredo para a responsabilidade. Você quer ser um assassino? Porque se você pregar a borboleta lá embaixo do teu retrato, você vai ter que matá-la. É isso que você quer? E ele acabou convencido, né, gente? E soltou a borboleta. O que vocês acham? Será que ele agiu certo, errado? Pensem aí um pouquinho. Precisa pegar uma borboleta e prender lá embaixo do retrato? Não precisa, né? Foi o que a mãe pensou também. Novamente, né, vejam as rimas que a prof deixou com cores diferentes. Espetá-la, matá-la, menino rimando com assassino, de repente com livremente, ela com janela, escrito em versos e novamente características de uma narrativa, porque nós temos o desfecho da história, o final da história. E isso é uma característica da narrativa também. Vocês percebam que o poema narrativo ele tem começo da história, né? Ele tem meio da história, ele tem final da história com coerência. Isso é característica da narrativa. Compreendendo então o poema narrativo. E a prof já comentou um pouquinho, mas vamos esmiuçar melhor, né? O poema narrativo, ele precisa ter um assunto, ou seja, do que ele fala, né? Nós já percebemos qual é o assunto do nosso poema A Borboleta. É a borboleta o assunto? Não, né? Qual é o assunto? A história do Alfredo que capturou uma borboleta e foi convencido pela mãe a soltá-la. Esse é o assunto do nosso poema. Nós temos estrofes, nós temos rimas, né? E se vocês forem contar lá os versos, nós temos 41 versos. O que é o verso mesmo? Cada linha da poesia. E o que é a estrofe? O conjunto de versos. Aqui, pessoal, quero chamar a atenção para o seguinte. Eu dividi o poema em vários pedaços, em vários trechos, porque não ia, né, dar espaço para colocar tudo numa página.
Mas lá no livro, da onde a prof retirou, ele tá tudo junto, não tem divisão aqui, ó, entre esse verso e esse aqui. Tá tudo emendadinho um no outro. Então tem uma estrofe só esse poema. Porque quando tem mais de uma estrofe, pula uma linha, por exemplo, e continua lá na linha de baixo, tá? Então tem uma estrofe só. Ele tem 41 versos, tem uma estrofe, tem vários tipos diferentes de rimas, que a prof já mostrou para vocês lá com as cores, né? Portanto, ele é um poema narrativo. Vamos achar os elementos da narrativa agora para comprovar de uma vez por todas que é um poema narrativo. O fato. O que é o fato? O assunto do poema, né? O menino que captura uma borboleta e é convencido pela mãe a soltá-la. Tem fato no poema? Tem. Tem personagem? Tem também, né? A mãe, o menino e a borboleta. Tem um tempo de decorrência dos fatos? Tem. Foi rapidinho ali, né? O tempo do menino entrar em casa com a borboleta na mão, mostrar para a mãe e a mãe convencer ele a soltá-la. Mas tem um momento em que aconteceu a história. Tem um lugar onde se passaram os fatos? Tem, é lá na casa do Alfredo, né? Ele foi lá conversar com a mãe e mostrar a borboleta. O lugar onde aconteceu a nossa história. Tem um narrador, um tipo de narrador? Tem, nós já estudamos que tem narrador personagem, narrador observador, narrador onisciente. Que narrador é esse que nós temos no poema? O narrador observador. Vocês percebam que ele é apenas o narrador relata, conta os fatos. Ele não dá opinião, ele não fica achando se era certo ou se era errado, como eu fiquei questionando vocês. Justo para vocês perceberem a diferença que se fosse um narrador onisciente, intruso, ele estaria fazendo o quê? Dando opinião, dizendo o que ele achava, se era certo, se era errado. Se o menino deveria matar a borboleta e pregar na parede, se a mãe achou certo, se ele achava certo, né, o argumento usado da mãe para convencer ele. Mas não aconteceu isso. Eu tenho um narrador que apenas observou os fatos e os narrou. Portanto, eu tenho todos os indícios que é um poema narrativo. Beleza? Vamos revisar então o que é que nós estudamos nessa aula. E o poema narrativo é aquele tipo de poema, aquele tipo de poesia, que ele tem as características de uma poesia, ele está escrito em versos, ele tem estrofes, ele pode ter rimas, mas ao mesmo tempo, ele tem as características de uma narrativa, de uma história. Ele conta algo, tem começo, meio e fim, tem os elementos da narrativa, o fato, o personagem, o lugar, o tipo de narrador, né? Por isso ele é chamado de poema narrativo. Bem fácil, né? Já tinham observado essas características na poesia? Talvez sim, né? Talvez não. Pessoal, com essa revisão nós encerramos a nossa aula. Eu agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam, o que tem para fazer agora? A atividade, beleza? Muito obrigada pela atenção e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais, tchau, tchau!